Irmãos, graça e paz. Precisamos aprender o sentido da palavra de Deus, que ela tem a nos ensinar nesse mundo, nesses dias de pandemia. Eu queria aqui Hebreus 9, 27. Olha que texto importante para a nossa reflexão. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo oferecerá uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados que esperam para a salvação. Eu creio que é importante a gente pensar nesse momento de pandemia, mas a Bíblia vai tratar da morte, da vida, de Gênesis, né, até Apocalipse. O mundo aqui ele é transitório, nós não somos para ficar fixo e permanente nesse mundo. Mas muitos vivem como se a vida se resumisse aqui agora. E eu creio que nós vamos estar prontos e olhar para o texto bíblico que está ordenado o homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. As pessoas gostam de inventar, dizer que ela vai passar um tempo aqui, depois ela vai para outra dimensão, volta, vai e vem, vem e vai. Mas a Bíblia não afirma isso, né? Mas nós cristãos temos a ciência que nós não temos lugar permanente aqui, nós estamos de passagem e que um dia nós vamos partir, um dia os nossos entes queridos também vão partir. Mas muitos estão vivendo como se a vida se resumisse aqui agora. Então eu queria refletir um pouquinho o significado da vida e da morte, né? Todo homem naturalmente sabe que um dia ele vai morrer. Nós estamos envolvidos aqui várias coisas, cuidando, faz parte, né? Eu sei de famílias que estão cuidando dos seus entes queridos, nós cuidamos da gente, nós lutamos contra a morte todo dia, né? A gente toma remédio, toma água, dorme, se alimenta, isso para manter o nosso corpo. Mas temos que usar da ciência também, mas a gente sabe que vai chegar um momento que nada disso vai adiantar. E aí a grandeza do Evangelho, a grandeza de Cristo, conhecer a palavra de Deus a cada dia, isso é muito refrescante, aliviador, vai refrigerando a nossa alma, né? Muito esperançoso. Mas não temos como negar, né? Como nós já falamos no estudo lá atrás, que Jesus vai no velório de Lázaro, ele estava morto na morte de Lázaro e chorou. E agora muitas pessoas estão chorando, sim. Só que não dá para viver a vida toda chorando, porque a gente tem esperança, a esperança de Cristo. O luto, ele faz parte de quem ama, né? Nós podemos enfrentar o luto, as complicações, os desafios, né? As pessoas que sofrem, se tem criança pequena, se tem gente que depende daquela pessoa, é muito triste. Então o mundo ele traz essa carga, esse peso de dor, né? O mais que a tecnologia tem favorecido, né, as pessoas para viverem, a morte vai chegar. Ela vai se pronunciar e ela vem assim de uma maneira cruel, né? E aí todos nós temos que entender isso hoje. Está ordenado o homem morrer uma só vez. Humanamente falando, a ciência faz a parte dela. Ela consegue manter as pessoas respirando, com aparelhos, com medicamento, mas um dia esse corpo terreno, essa estrutura humana não vai aguentar o peso daqui, né? E você já parou para pensar sobre isso? Eu acho que eu estou mais perto da morte do que o tempo que eu vivi. Isso não precisa ser nenhum religioso, cada um tem seu prazo de validade. E eu sei que a maioria das pessoas não gosta da morte, não gosta de falar dela, mas nós temos que aprender a encarar, porque a palavra de Deus está mostrando, está ordenado o homem morrer uma só vez e depois o juízo. Mas alguns entendem que morreu, acabou, mas a Bíblia não afirma isso. A Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do trono de Deus para dar conta do bem e do mal que nós fizermos. Mas quem creu em Cristo, nasceu de novo, passou pela morte e a ressurreição, tem agora essa nova filiação com Deus através de Cristo, ele é herdeiro. Eu amo viver, mas a Bíblia diz o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, olhos não viram,
ouvidos não ouviram, e não chegou no coração do homem algum. Então, meus amados, que a gente possa continuar nessa jornada, mas sabendo que a nossa morada não é aqui, é o novo céu e a nova terra. E o nosso prazo de validade está chegando. Eu creio que o corona vai passar, ok? É um sentimento meu, uma posição minha. Mas a nossa validade vai chegar. A sua validade vai chegar, ou por corona, ou sem corona, ou por velhice, ou por doença, ou por acidente, ou por algum imprevisto, vamos partir. Mas o que tem que ficar para nós é nos preparar. Porque o texto de Hebreus fala que estamos ordenados a morrer uma só vez. Você vê esse mundo, creu em Cristo, vai ser salvo. Se você vê esse mundo e não crê em Cristo, você pode fazer todo e qualquer ritual, cerimonial, que te ensinaram, que não tem valor. A Bíblia não afirma isso. As religiões inventaram um monte de coisa? Claro que inventaram. Estuda a história que você vai ver. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, que isso me dá garantia, né? E o texto também fala que Cristo se ofereceu uma vez para tirar os nossos pecados, e Ele vai aparecer também um dia para aqueles que esperam a salvação. A pensar na vida, que a vida é passageira, me traz temor para eu entender o que Deus tem para mim, para eu não viver de qualquer jeito. E para eu me preparar, porque Deus pode me chamar hoje também. Senhor, me ajuda a confiar em Ti, a viver para a Tua honra e glória. A nossa vida é preciosa aqui na terra, para a glória de Deus. Então não viva de qualquer jeito. Por exemplo, se você não nasceu de novo, se você morrer sem Cristo, você não vai para o céu. E aí você tem que buscar essa palavra, crer, né? Então, o homem humano, o ser humano, nós todos temos uma estrutura frágil, como a gente tem falado, a gente passa por luto, por dificuldade, nós vamos presenciar o luto de alguns vão presenciar o nosso também, um dia, mas a grande essência é que eu estou aqui de passagem, e que o meu destino eterno vem de Cristo, vem de Deus. Eu não gosto da doença, eu não gosto do corona, estou me cuidando, não quero ficar doente, mas eu corro o risco. Mas eu preciso estar ciente que se eu morrer de coronavírus, eu vou para o céu. Essa é a graça que Deus quer nos dar. Se é de acidente ou de velhice, um dia nós vamos morrer. E agora a lição que eu quero tirar aqui da palavra de Deus, né? A morte vai chegar. A morte vai chegar. Eu não quero ficar como desdenhando assim aquele que está sofrendo. É verdade que Paulo diz: onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? Porque Jesus venceu a morte. Mas é ganhar consciência que eu estou de passagem e que muitos humanos querem ser imortal, mas são mortais, né? Fazem de tudo para não envelhecer, quem pode, né? Mas a vida é muito mais, querido. Que Deus nos ajude a entender o poder da ressurreição da vida eterna pela fé em Cristo, para a gente vencer a morte. Cristo morreu, a gente morreu com Ele para a vida velha e ressuscitamos com Ele para a vida nova, para não ter medo de viver nem de morrer, né? Então, que possamos considerar que todos um dia vamos morrer. Temos que falar com a criança. Eu creio que nós temos que orientar a criança também, sabia? Tem pais que não levam a criança no velório, não ensina a criança a despedir. Isso é ruim. Tem que saber falar, né? Tem gente que não gosta porque foi traumatizada, mas está na hora de ser curado. Se você já creu em Cristo, pode pedir a cura, que eu creio que Deus quer curar você do medo da morte, do velório. Eu tenho certeza que é uma área que Deus quer atuar em nós. Porque agora a vida, a essência da vida, sobressai, né? Então, amado, que Deus prepare o seu coração, use sua vida para você tomar posse da palavra e falar da palavra também, né? Então, a morte é algo muito estranho, faz parte de todas as culturas, mas quem que dá a vida eterna é Jesus, quem consola a gente, né? O ser humano, ele não
por si só ele não vence a morte, por si só ele não é capaz de superar algo tão grandioso que é os céus, que é a vida eterna. Mais que os filósofos, teóricos apresentam as suas saídas, mas eu prefiro crer em Cristo, porque Ele veio do céu, veio trazer a boa nova, veio trazer vida, e Ele lidou com a vida e com a morte de uma maneira muito sobrenatural, né? Muito poderosa. Então, prepara-te em Cristo, busque no Senhor, confia nele e lembre-se que a morte está chegando. Chegaram para muitos, a morte já chegou para muitos, né? Mas aqueles que foram, se creram, estão no céu. Se não creram, não tem como. Mas que esses dias que a gente tem daqui para frente, possamos nos preocupar, sim, com a vida eterna. Se aqueles que estão doentes ou estão partindo já conhecem a Cristo. E os vivos também, que precisam conhecer a Cristo. Que Deus nos ajude a passar esse momento difícil, mas que nos dê o discernimento, que a vida é passageira, que ninguém vai ficar aqui para semente, um dia nós vamos partir, e nós temos que estar em Cristo, para a glória de Deus, amando, servindo, louvando a Deus, porque lá no céu não vai ter morte não, nem doença, e eu quero ir para o céu, porque Jesus falou, quem crê será salvo. Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Um grande abraço.